Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio se reúne novamente para passar mais um fluxo de notícias, o segundo fluxo de notícias entre RV e GCR, entre os provedores que eu acompanho e dou minha credibilidade. Agradeço aos irmãos que compartilham essas informações também, que se reúnem comigo também todos os dias para fazer o prestígio e organização dessas ideias. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E em nossa humilde leitura nessa tarde, meus amigos, hoje continua sendo terça-feira, dia 3 de maio de 2022, e seguimos firmes, né, diante desses pensamentos benéficos, diante desses pensamentos benevolentes, né, porque todos nós, dentro de nós, temos algo que queremos fazer como diferença, né? O meu intuito com o YouTube nesse momento vem sendo passar essas informações com o máximo de transparência possível, com essa coerência que eu posso fazer diante desses provedores, pois eu sigo algumas informações independente de outros contextos na internet. Também tenho alguns contatos que conversam comigo. Ao longo desse um ano pude fazer algumas amizades em algumas partes do mundo, acreditem ou não, que são posicionados. E, meus amigos, é através dessas pessoas, desses pensadores, dessas informações vindas de provedores bons, de provedores idôneos também, que também têm o propósito somente de informar as pessoas, né? É que também eu tiro essas informações, pego para mim, transmito no meu canal com a maior transparência possível, né? E diante dessas últimas novidades, eu gostaria de compartilhar um pensamento aqui com os amigos que acreditam e têm fé e têm esperança e jamais deixarão morrer essa esperança, né? Ainda que demore um pouco, estaremos caminhando para isso em algum momento, mesmo que alguns assuntos, né, pareçam até de naturalidade bíblica, do acontecimento dessa grande questão, nós seguimos com fé, pois o cristão sempre tem fé, né? Em Jesus e no milagre, né? E por que não neste milagre, neste momento que o mundo caminha por uma situação tão propícia, né? Tão propício esse acontecimento nesse momento, devido a toda essa mudança tecnológica, essa infraestrutura tecnológica dada por parte de alguns bilionários no mercado que sabemos quem são e apoiam essas tecnologias, né? E é diante de tudo isso que o irmão Danilo Sérgio também baseia o seu conhecimento através dessas notícias, desses provedores que informam que existe um posicionamento diferente do que é passado para a gente numa TV, né, numa TV aberta ou fechada, qualquer mídia vindo da mídia globalista principal, é algo que não é algo tão bom para os nossos ouvidos, né? Há quem diga que é lixo sendo depositado no nosso cérebro. Bom, eu também acredito nisso, mas não estou em posição de criticar nem julgar ninguém. A verdade só quem tem é Deus. E diante de alguns pensamentos, eu peço a Deus que me ilumine para que eu busque cada vez mais provedores legais e possa transmitir às pessoas cada vez mais notícias reais e verdadeiras, não é mesmo? Meus amigos, há um planejamento de assentamentos globais e desafios no mundo real a serem superados. Salve, cidadãos! Esperamos sinceramente que todos vocês estejam bem e prosperando. Obrigado pelas respostas esmagadoras para a sessão, desde cripto, política, economia, Ucrânia, quantidade de informações compartilhadas e a clareza que é trazida a muitos assuntos por nossos leitores é realmente apreciada. Sabemos que a maioria dos nossos leitores não comenta, mas mesmo assim damos boas-vindas sempre. O que segue é uma explicação na linguagem da realidade de vários planos que esperamos implementar em um futuro bem próximo em várias frentes. Mas primeiro vamos comentar brevemente sobre o mercado em curso na venda de fantasia e poeira mágica para as massas crédulas. Existem ainda muitos que acreditam em planos secretos sendo elaborados por grupos misteriosos de pessoas
fantasticamente imaginadas, para discutir amplamente trilhões de dólares para a população em geral, detentores de vários tipos de moeda, ou que estão inscritos em algum tipo de programa para tais fundos, como parte de um plano para libertar a humanidade. Esses grupos quase sempre invocam o misticismo pesado da nova era ou encantamentos religiosos fervorosos, mas de alguma forma nunca explicam razoavelmente uma providência legítima para um tão raro empreendimento soberano bancário altruísta mundial contemporâneo. De fato, há uma reestruturação global em andamento, mas não é para reembolsar os tipos políticos fracassados, megalomaníacos em busca de uma riqueza ociosa, ou não contribuintes e preguiçosos. O que era verdade nos primeiros dias da humanidade ainda é verdade hoje. Você precisa trabalhar para suas próprias fortunas. Ninguém, especialmente cartéis bancários ou tesouros, vão jogar milhões em sua direção por nada, especialmente ao custo de vida de uma nação ou do bem-estar econômico. Com relação às grandes transações financeiras soberanas, o que realmente está por vir virá em etapas. Uma série de eventos cuidadosamente planejados e financiados de forma realista e estruturados que chegarão aos cantos do mundo onde a necessidade está realmente presente. Da própria fonte ao ponto final. Em nenhum momento, qualquer um dos vários guardiões dessa riqueza, auto-ungidos, estará lidando com tal tarefa. Nem os apresentadores de talk shows sobre moedas ou blogueiros repentinamente experientes. Mas entenda que alcançar as distribuições legítimas não é sem uma oposição que pouco se importa com você ou qualquer pessoa fora de seu clube privado. Delineamos o espantoso nível de roubo em que os cartéis financeiros se envolveram para desviar fundos destinados ao bem público legítimo para suas mãos gananciosas e usuárias. E praticamente sem repercussão em nenhum tribunal, um verdadeiro testemunho de sua influência nos níveis mais altos. Um desses casos foi um roubo de 700 trilhões supervisionado por um personagem do governo estadunidense, um criminoso do tesouro. Esses fundos emitidos foram contra o projeto Tropos, mantido sobre o Wachovia Bank. Foram descaradamente e impiedosamente roubados em trânsito pelo FIDE e interceptando o fio SWIFT para o banco, sob o então relógio do FIDE de Janet Yellen, onde nos últimos 20 anos ou mais eles tiveram uso ilícito gratuito de vastos fundos destinados para financiar projetos que ajudam milhões a fazer o bem. Eles são usados, em vez disso, para a luxúria e usura do FIDE e Rothschild. Apelos aos mais altos cargos do país resultaram em nenhuma ação apropriada sendo tomada para devolver os fundos roubados. Para uma exposição mais completa sobre esse assunto, veja White Hats Report, #23. A segurança dos fundos dos elders é fundamental. Isso não é conseguido invocando spirits de madeira ou forças. A segurança é alcançada estando nas trincheiras cara a cara. Uma mão de ferro é necessária para proteger esse financiamento de um resultado maligno, pois a qualquer momento, se permitido, tais recursos seriam emboscados pelas garras dos globins do tesouro. Os anciões estão sendo aconselhados a rejeitar um acordo obscuro após o outro, todos projetados para beneficiar esses globalistas e não o resto do mundo. A mão que embala o berço
está sempre alerta para tais negócios e impedirá friamente. Não será permitida a sustentação de ninhos de ratos dentro do tesouro. Esses irmãos não serão permitidos nas proximidades. Há também o esquema de confiança do petrodólar dos Illuminati sionistas que está terminando. O jornal sionista inútil do feed é apoiado por nada mais além do HIP. Eles drenaram sua riqueza suada com um esforço furtivamente, como sempre. A riqueza da América foi roubada por um enxame de gafanhotos. Em breve você receberá o título de uma fazenda insolvente de cascas, enquanto os globalistas, saciados pela pilhagem, se movem para o próximo alvo de oportunidade. Atualmente, eles salvam sobre a Ucrânia, esperando para recolher as barganhas enquanto eles fomentam e promovem ambos os lados para a guerra. Existem razões válidas para que tal comportamento o tenha forçado a sair de um país após o outro, após 6.000 anos. Os bons entre eles, pagando o preço pelas ações dos piores entre eles. Eles saqueiam, evisceram e seguem em frente sobre o manto da piedade justa. Olhe para as estatísticas financeiras dos Estados Unidos da América. Isso reflete proteger a nação de ser saqueada? Ou reflete um silo de grãos comido com apenas uma pilha de rato deixada para trás com agradecimento? Quem deixou isso acontecer? Por quê? O resultado dessa pilhagem agora é claro. A América está em um curso insustentável. Aqui está o seu alerta. Considere seus planos com cuidado e esteja pronto para qualquer choque repentino, em todos os aspectos. Se o tal acontecer, o que você fará? Pense sobre isso. Os políticos, em grande parte, não são capazes de superar sua própria incompetência. Eles não podem administrar os assuntos do governo. Como então eles poderão ajudá-lo a administrar seus negócios? Os elders trocarão fundos por fundos e programas viáveis, e em seguida, trabalhando com seus partidos londrinos comprovados, éticos e humanitários, expandirão trazendo a esperança onde for necessário. Os etos chaves e central é construir um vasto Global Sovereign Wealth Fund, protegendo sempre a integridade da base de capital dos ativos, distribuindo os lucros acumulados para necessidades humanitárias designadas e distribuindo outros para investimentos de renda de longo prazo para o fundo. Outra área de foco de alto nível são as moedas alternativas. Como creditamos a linha e como negociamos de acordo. E quando? Isso está sempre nos obrigando a acertar os saldos em um mercado global em rápida evolução. A hidroponia está sendo explorada para alimentar e sustentar áreas onde a produção de alimentos é muito baixa para evitar a fome. Estão também a ser analisadas tecnologias médicas que incluem muitos avanços tecnológicos ainda não mencionados e outros serviços vitais à saúde, como muitos recursos hospitalares que podem ser enviados para a área onde há grandes necessidades. Expansão de aquíferos e uma infinidade de opções de projetos semelhantes, priorizando, em vez de proteger tudo em algum paraíso fiscal para aumentar a autorriqueza. Tal será legitimamente registrado para relatórios fiscais adequados quando exigido por lei e administrado de forma aberta e estreita para garantir que nenhum suborno político possa se infiltrar. Homens justos são tudo que precisa ser administrado. Eles estão lá, têm bons corações, uma verdadeira mesa de honra. Calmamente tem esperança, está chegando.
E agora vamos corrigir algumas impressões sobre a velha e alegre Inglaterra. As teorias de conspiração sobre as rainhas de Londres e outras bobagens iludidas não servem a nenhum propósito útil. Existe uma elite global singular e um setor controla o que acontece no mundo. Esse é o pensamento puro e simples. Londres não tem poder global sobre o planeta. Ele compete com todos os padrões e relacionamentos sobre uma competição cada vez maior. Estão sujeitos a monitoramento ético e constante e propriedade. São elites de profissionais e estabelecem padrões elevados e declinam com a meritocracia. Os poderes dos Rothschilds estão sendo removidos e eles já não mandam em nada há muito tempo. Eles não têm posição em Londres e sua inclusão não será tolerada. Simplesmente há uma escassez de liderança política de alta qualidade pelo mundo com o caos governado. Mas isso se aplica em todo o mundo. Então fique tranquilo. Os ingleses seguem seu caminho na vida como todo mundo, sem assistência. O mundo continua a se mover em direção a uma economia de blockchain. Com esse movimento, provavelmente virá um caos significativo à medida que os velhos paradigmas cedem. Os sábios continuarão a adquirir projetos de blockchain de qualidade e mantê-los durante a severa volatilidade que continuará a se manifestar com um efeito colateral da crescente adoção e incerteza econômica, tanto em nível local quanto internacional. Este não é o momento de desistir ou ceder a posições como um efeito colateral e previsões individuais de desgraça e melancolia. Mais uma vez, os globalistas estão longe. Continuaremos a adicionar novos projetos à nossa lista de ideias sugeridas à medida que forem surgindo. Nossa abordagem será como sempre: manter valor e esperar, manter a calma enquanto outros tentam freneticamente prever altos e baixos. E como foi mencionado anteriormente, após os lançamentos, podem haver oportunidades em potencial disponíveis no mercado financeiro por meio de um processo de seleção muito rigoroso, mas aberto a toda a população do mundo. Uma verdadeira prosperidade e geração de riqueza. Temos alguns detalhes sobre isso no momento. Fiquem tranquilos, isso vai chegar. E quando chegar a hora de seguir essas linhas, todos serão avisados adequadamente pelos meios legalmente apropriados. O objetivo é capacitar os capazes, os fortes, os talentosos e consistentes, realizadores entre nós, para sair por aí e afirmar um efeito positivo na sociedade. Os críticos mordazes e queixosos, os fantasistas, os indolentes, os delirantes e os indecisos terão que ser gentilmente postos de lado se não tomarem uma decisão. Esperançosamente, esperam que recebam reabilitação do que necessitam, e senão não terão um lugar nessa mesa. É hora de se reorientar para o presente e focar em um futuro próximo e no que queremos fazer dele. Continue a estar pronto para qualquer coisa. Obrigado e fiquem atentos. Bom, meus amigos, uma forma de compartilhamento de um pensamento importantíssimo, enobrecedor e elucidador destes eventos. Eu acredito muito ser assim, dessas formas. Eu leio essas notícias antes de passar para vocês todos esses assuntos, porque nós precisamos entender, compreender e interpretar, né, esses grandes textos e essas grandes formas de informação. De certa forma, é um jornal que eu acompanho e é este mesmo jornal, com essas diversas páginas, que eu tento transmitir, pois são muito mais informações.
mas o que eu poderia trazer de relevante a todas essas mais de 11.600 pessoas. É isso que eu tento fazer, é essa minha humilde diligência. Eu peço para que os amigos continuem se inscrevendo no meu canal, deixando o like no vídeo, deixando o seu comentário, utilizando o botão Valeu Demais, que recentemente foi habilitado. Agradeço as contribuições. Isso tudo ajuda muito que o meu canal continue sempre sendo recomendado a novas pessoas e chegue a cada vez mais famílias, a mais pessoas que gostam e têm compaixão de outro ser humano também e também estão aí para observar um conteúdo que pode ser de utilidade e serventia, e eu fico muito feliz com isso. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz. É o infinito! E além! E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Eu volto daqui a pouquinho com novidades, lá para umas 8 horas, 8h30, 8h30. Eu vou tentar produzir um novo conteúdo e tentar também colocar ainda hoje, pois eu quero reunir algumas informações, careço de algumas comunicações e eu as obtendo. Vou transmitir, né? Este é o meu canal, este é o canal, é o nosso ponto de encontro, e aos amigos que quiserem sempre estar voltando e compartilhando dessas informações, sejam sempre bem-vindos, que Deus abençoe, e estamos aí. Tchau, tchau, meus amigos. Até daqui a pouco.